Boa noite. Vou colocar um filtro aqui, né? Porque a pessoa tá um arraso, né? Cansada, mais um dia de trabalho abençoado para a glória de Deus. Estamos aí, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, né? Uma live aí inesperada, sem data e hora marcada, mas vamos compartilhar da palavra de Deus nessa noite. Você que ama a palavra do Senhor, escreve aí nos comentários: eu amo a palavra de Deus. Pega esse aviãozinho, envia aí para mais alguém, convida mais alguém para vir aqui também receber direcionamento do Senhor. Vou estar convidando aqui também algumas pessoas. Quanto mais a gente busca de Deus, né? Mais Ele se revela a nós. Muitas lutas vêm na nossa caminhada, na nossa vida, mas nós não podemos esmorecer nem desanimar, né? Temos que seguir confiantes no Senhor, temos que seguir firmados no Senhor, não deixar que as adversidades, as dificuldades venham nos abater, venham nos parar, né? Em Cristo somos mais que vencedores. Cada vez que uma barreira se levanta em nossa vida, nós ficamos mais fortes, mais resistentes. O inimigo, ele quer nos fazer parar de todas as formas, nos fazer entristecer, desanimar na caminhada, até mesmo murmurar contra o Senhor. Mas nós não podemos deixar ele nos vencer, né? Porque a nossa realidade não é o cenário a qual estamos, não é o cenário à nossa volta, mas a nossa realidade é aquilo que a palavra do Senhor, a boca do Senhor diz a nosso respeito, né? A nossa realidade não é o nosso cenário, não é as circunstâncias exteriores, né? Mas a nossa realidade é aquilo que está aqui, ó, nessa palavra que é viva, é poderosa e é eficaz. É aquele que ama e crê nessa palavra não teme as investidas do inimigo, porque tem certeza que o agir do Senhor é poderoso na vida daquele que crê e confia no Senhor. Eu quero estar meditando hoje no Salmo, capítulo 1, Salmo 1. Que você venha pegar a sua Bíblia aí e vamos meditar junto aqui neste Salmo, que é um Salmo poderoso para a nossa vida. E a palavra do Senhor, ela é o nosso alívio. A palavra do Senhor traz alívio para nós no tempo da dificuldade, no tempo da aflição, no tempo da escassez, no tempo do desespero. Não importa a situação que nós estejamos passando, a palavra de Deus, ela traz bálsamo, ela traz alívio, ela traz cura para as nossas feridas, amém? Então vamos começar a ler e depois nós vamos meditando de um a um versículo. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém?
Que salmo poderoso, né? Palavra maravilhosa, a palavra do Senhor é linda, é poderosa, né? Sempre que o inimigo colocar no seu caminho uma adversidade, um motivo de sofrimento, de tristeza, de dor, não foca no seu sentimento, porque aquele que é guiado por sentimento, por emoção, ele não permanece de pé. Se nós focarmos na nossa dor, se nós focarmos nos nossos sentimentos, sempre nós vamos cair e querer parar. Mas quando a gente não foca na nossa dor, quando a gente decide focar na palavra, quando nós deixamos o nosso sentimento nas mãos do Senhor, a nossa dor nas mãos, nos cuidados de Deus, e nos levantamos, nos erguemos para cumprir o nosso propósito, aí sim nós entendemos o porquê que o Senhor nos escolheu. Porque Deus, ele quer pessoas que permanecem de pé, mesmo em meio à tempestade, à adversidade. Aquele que se curva diante do cenário, diante da situação à sua volta, ele não está preparado para viver o propósito de Deus. O propósito de Deus é muitas das vezes nós deixar a nossa dor, a nossa angústia, a nossa luta para ir levar a palavra, para levar a mensagem que o Senhor nos confiou. Então, independente do que nós estivermos passando, nós devemos cumprir a nossa missão. Porque Deus, ele tem o tempo certo para agir nas nossas vidas. E Deus, ele tem limite para todas as coisas. Eu quero meditar com você, então, no Salmo 1. Nós vamos começar a partir do versículo 1, que fala que o homem que não segue o conselho dos ímpios é um homem feliz, é um homem bem-aventurado. É um homem realizado. Tem um ditado que diz que quem anda pela cabeça dos outros é piolho. E nós, como servos de Deus, nós não podemos andar pela cabeça do ímpio. Mas nós devemos andar guiados e direcionados pelo Espírito Santo, fundamentados na palavra de Deus. Quando nós vamos pelo conselho do ímpio, a derrota ela vai vir. Mesmo que a gente tentar permanecer, lutar, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque o ímpio não tem conselho para nós. A Bíblia diz que temer a Deus é o princípio da sabedoria. Se o ímpio não teme a Deus, ele não é sábio, ele não tem conselho. Agora nós que tememos ao Senhor, nós já temos o princípio da sabedoria, nós temos o Espírito Santo que vai nos direcionar na nossa vida, nas nossas decisões. Então não caia na armadilha de ouvir conselho de ímpio, até mesmo aqueles que se dizem servos do Senhor. Para que você venha tomar um conselho, você vai provar o coração daquela pessoa. O coração dela é bom, é um coração puro. O que essa pessoa já construiu? Qual o nível de intimidade que essa pessoa tem com Deus? Ela é uma pessoa que é fiel, leal a Deus, a palavra de Deus? Se sim, aí você pode tomar conselho com essa pessoa. Nem todo mundo que está na igreja é crente. Se nós vamos tomar conselho com pessoas erradas, nós vamos nos frustrar e nos decepcionar. Então, prova primeiro o coração das pessoas, prova primeiro a intenção. Aí você diz assim, mas como que eu vou provar? A palavra do Senhor fala que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Se os frutos dessa pessoa forem bons, a árvore é boa.
Você vai ver as atitudes dela, você vai ver as palavras que saem da boca dela. O que tem saído, bênção ou maldição? O que tem saído, palavras que edificam, que constrói ou que destrói? Então é assim que nós vamos conhecendo e provando as pessoas. Ainda que elas tentam colocar uma máscara, nos confundir, nos enganar, quem tem uma vida com Deus de oração, quem tem discernimento espiritual, não fica confundido, não fica enganado. Aquela máscara, ela pode até ficar por um tempo, mas chega a hora que ela cai, porque o Senhor, ele fala em sua palavra que não há nada que é feito nas trevas que não venha a ser revelado na luz. Aquele que tem um caráter perverso, o Senhor mesmo revelará o seu caráter. O Senhor mesmo revelará o seu coração. Então nós devemos buscar a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele conhece a todos, ele sabe a intenção do coração de cada um, ele sabe o viver de cada um, ele sabe tudo o que se passa na mente e no coração das pessoas. E às vezes nós vamos pelo sentimento, mas eu gosto tanto de fulano, fulano é tão bonzinho. E aí nós fracassamos, porque muitas das vezes as aparências enganam. Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela sente outra, ela pensa outra. Então, prova as pessoas que você convive, a pessoa que você pretende buscar um conselho, prova o coração dela. Veja se é uma pessoa pura, de bons sentimentos, para que você não venha se decepcionar. Olha o versículo, continuando 1. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós não podemos imitar a conduta, a prática dos pecadores. Tem pessoas que não têm posicionamento, não têm identidade. Elas começam a andar com certas pessoas e ela começa a ficar parecida com aquela pessoa, porque ela não tem a sua identidade, ela não tem a sua personalidade, ela não tem firmeza em Deus. Então tem gente que ele é movido pelo ambiente à sua volta. Se o ambiente é pecaminoso, ela começa também a se contaminar e ir para o caminho do pecado. Ela não sabe se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, porque nós fomos chamados para influenciar. Um cristão de verdade que carrega a presença de Deus, onde ele chega, a atmosfera daquele lugar, daquele ambiente muda. A energia muda, tudo muda. Por quê? Por causa da presença de Deus na vida daquela pessoa. Mas aquele que não tem identidade, aquele que não tem posicionamento, ela se deixa ser levada pelo ambiente, ela se deixa ser levada pelas amizades. Então, aquele que é verdadeiramente um servo de Deus, que tem como objetivo ser feliz, ser bem-aventurado, ele não imita a prática dos pecadores. Tá todo mundo bebendo, eu vou beber? Tá todo mundo fumando, eu vou fumar? Tá todo mundo se drogando, eu vou me drogar? Tá todo mundo fofocando, eu vou fofocar? Tá todo mundo roubando, eu vou roubar? Tá todo mundo passando a perna nos outros, eu vou passar a perna nos outros? Não, eu vou manter a minha postura, eu vou manter a minha posição de serva de Deus, de filha do Deus Altíssimo. Então ele não imita a conduta dos pecadores e ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Olha que tremendo. Tem pessoas que servem para conversar, mas não serve para caminhar. Anota isso. Tem pessoas que servem para conversar, mas não serve para caminhar. Tem pessoas que servem para você, ei, bom dia, tudo bem? Conversar, brincar.
mas para caminhar junto, lado a lado, não serve. Tem pessoas que, por mais que você tenha uma afinidade, não serve para que você exponha sua intimidade. Então nós precisamos ter essa maturidade. Quem que nós podemos conversar? Todos. Quem que nós podemos caminhar? Nem todos. Quem que nós podemos abrir a nossa intimidade? Alguns. Assim nós vamos evitar uma série de problemas. Porque para a gente caminhar com alguém, tem que estar no mesmo propósito, tem que estar na mesma direção, tem que estar na mesma visão. A Bíblia diz o seguinte: andarão dois juntos, se ambos não tiverem de acordo? Não tem como você andar junto com quem não está de acordo, com quem não está indo para a mesma direção, com quem não tem o mesmo propósito. Então, que você venha filtrar os seus relacionamentos, as suas amizades. Não abra as portas da sua casa para qualquer pessoa, não abre a sua intimidade para qualquer pessoa. Não se contamina, não assenta na roda dos escarnecedores, porque o escarnecedor, ele tem prazer na queda, na ruína dos outros. Ele tá rindo do outro, esperando a sua queda para rir de você, para se escarnecer de você, para julgar a sua fé. Uai, mas cadê o Deus dela? Para ela tá passando por isso? Então não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que você venha se manter incorruptível. Não se deixe contaminar. É por isso que é muito importante que nós venhamos tratar as nossas emoções, porque a gente tem uma grande necessidade de aceitação das pessoas e muitas das vezes, para nós sermos aceitos, nós acabamos fazendo coisas que não vai ser bom para nós. Nós nos rebaixamos, descemos o nosso nível espiritual para ficar no mesmo patamar daquela pessoa que não tem vida com Deus, que não tem compromisso com Deus. Então, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você está assentando na roda dos escarnecedores, você está baixando o seu nível espiritual. Você está deixando o Espírito Santo de lado. Você está deixando as promessas do Senhor de lado. Você está deixando a palavra, a sua fé, aquilo que você crê, os seus valores, os seus princípios, para estar ali no nível de pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm propósito, que não têm visão, que não sabe para onde está indo, qual a direção que está tomando. Isso nós vamos ver aqui, completando aqui esse salmo, que vai falar o quê? Que é como uma folha, né? Como a moinha que o vento espalha. É aquele que não sabe de onde vem, não sabe para onde está indo, não tem rumo, não tem direção. E ele vai deixando a vida levar ele vai vivendo e não tem um compromisso, não tem um alvo, não tem um objetivo, não tem um propósito. Se você tem propósito com Deus, se você tem no seu coração a intenção de viver os sonhos de Deus, de alcançar o melhor de Deus, você precisa se posicionar. Você precisa ter uma identidade em Deus. Você precisa se assumir em Deus. Eu sou servo do Senhor, eu escolhi andar com Cristo para o resto da minha vida. Eu não vou me corromper, eu não vou me contaminar, eu não vou agradar pessoas à minha volta. O que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim e não aborrecer a ninguém, não é digno de mim. Quando nós decidimos fazer verdadeiramente a diferença, muitas pessoas vão ficar aborrecidas, chateadas. Por quê? Porque você não vai mais descer no nível para agradar elas.
Então, por muito tempo, nós estamos caminhando, indo para a casa do Senhor, buscando a Deus, mas sem se posicionar. Sem falar, a partir de hoje eu vou ter um posicionamento, a partir de hoje eu vou viver verdadeiramente essa palavra, e aquilo que não é de Deus, aquilo que não vai me edificar, eu não quero para mim. Pelo contrário, eu quero é distância daquilo que vai minar minha fé, me enfraquecer espiritualmente. Tem certos tipos de amizade, tem certos tipos de ambiente que nos enfraquece espiritualmente, que mina a nossa fé, que rouba a nossa energia. Você pode até estar naquele ambiente ali, onde o pecado é livre, mesmo sem você pecar. Mas quando você sair dali, você vai ver como que a sua energia espiritual, ela baixa, como que a sua fé, você se sente triste. Por quê? Porque você desceu um nível, você se sujeitou para agradar as pessoas. Não é para agradar a Deus e nem para agradar a si mesmo, mas para agradar os outros. Então nós precisamos nos libertar de ficar preocupado com o que pensam, com o que falam, de ficar preocupado se nós somos aceitos, se nós não somos aceitos. O que tá falando? Ah, fulano agora é o santão, é a santona. Ah, tá muito metido. Ah, é fanático. Deixa falar o que quiser, deixa pensar o que quiser. O que dizem e o que falam a seu respeito não vai mudar nada na sua vida. O que vai mudar na sua vida é você ter uma postura de verdadeiro filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que é filho de Deus, aquele que serve a Deus, não vive pecando e o maligno não lhe toca. Aquele que se posiciona, aquele que fala a partir de hoje, pecado, você não vai mais dominar sobre mim. Mas pelo contrário, eu estou livre, eu estou liberta. A partir de hoje eu vou ter um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo. A partir de hoje eu vou me disciplinar, eu vou tirar o meu tempo que é para Deus, para estudar na palavra do Senhor. Você vai começar a ter resultados. Você vai começar a ver a sua visão abrindo, a sua mente sendo ampliada, a mão de Deus se movimentando na sua vida. Agora, enquanto você ficar um crente sem identidade, um crente sem posicionamento, um crente que está na roda dos escarnecedores, está na roda da fofoca, está na roda de quem fala mal dos outros, uma pessoa que quer frequentar a igreja, mas não quer mudança, não quer novidade de vida, você não vai ver Deus agir na sua vida. Você não vai viver o sobrenatural, mas você vai estar sempre como uma folha seca, sendo levada pelo vento, levado pela circunstância, movido pelo cenário. Então, se você quer mesmo viver o profundo de Deus, se posiciona, tem identidade, filtra suas amizades e Deus irá te honrar. Olha o 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Olha que maravilhoso, né? Tá falando o quê? Que o prazer nosso tem que estar em conhecer e obedecer a palavra de Deus. Quem quer ser feliz, procura obedecer, procura viver, procura conhecer essa palavra. A Bíblia diz o quê? Se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Então, se você quer ser feliz, quer ser bem-aventurado, procura aqui, ó, quais são os seus direitos, o que Jesus conquistou na cruz para você, quais são as promessas que Deus te fez, porque às vezes você não tem acessado as bênçãos que o Senhor tem para você por falta de conhecer isso aqui, por falta de praticar isso aqui. Então, quando você começar a conhecer, quando você começar a se conscientizar daquilo que é seu por direito, daquilo que é seu por herança, daquilo que Cristo conquistou para você, aí você vai começar a acessar as bênçãos que Deus tem para sua vida. Então, nós devemos ter prazer em conhecer, em viver, em obedecer essa palavra.
Nós devemos ter prazer, alegria em meditar nessa palavra. Nós devemos amar a palavra de Deus de todo o nosso coração, porque a palavra do Senhor é a palavra do Deus Criador, a palavra do Todo-Poderoso. Isso aqui é a própria boca de Deus falando com nós. Como que nós dizemos que amamos o Senhor se não amamos a palavra que Ele deixou para nós? Então, a única forma de nós conhecermos a Deus é através da sua palavra. É pela palavra que o Senhor nos revela o seu amor, é pela palavra que o Senhor nos revela o seu plano de salvação, é pela palavra que o Senhor nos revela as promessas que Ele tem para nós. Nós precisamos conhecer. Como que nós batemos no peito e falamos, sou cristão, e não conhecemos nem a palavra? Tem gente que não sabe nem dizer o porquê que aceitou Jesus, o porquê que crê. Tem gente que não sabe nem dizer o porquê que escolheu servir a Deus. Então, nós não podemos ser leigos, mas nós devemos conhecer bem essa palavra, examinar bem essa palavra, fazer uso dessa palavra, amar essa palavra. Porque é a palavra do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor, é a palavra que tem poder para mudar a nossa vida. Você vem aprender a amar a palavra do Senhor, valorizar a palavra do Senhor. Você tem noção de quanto sangue foi derramado para que nós hoje tivéssemos acesso a essa palavra? Você tem noção quantas pessoas foram encarceradas, chicoteadas, para que hoje nós tivéssemos o acesso à palavra do Senhor? E nós não valorizamos a palavra de Deus? Foi pago o preço de sangue, não somente o sangue de Jesus, mas o sangue dos discípulos e outros mártires aí que morreram assassinados para que hoje essa palavra chegasse até nós. E aí nada acontece na nossa vida porque dizemos que amamos a Deus, mas desprezamos a sua palavra, rejeitamos os seus ensinamentos. Então, busque conhecer o Senhor, busque a Deus na palavra. Olha o 3. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. No tempo certo você vai frutificar. No tempo certo os seus frutos vão começar a aparecer. Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado. É somente obedecer a palavra de Deus e os frutos virão automaticamente. Você que é obediente, com certeza o Senhor vai te usar, com certeza o Senhor ele vai te honrar e você vai ter frutos e frutos que permaneçam. Igual aqui está dizendo que as suas folhas não murcham. O que estava querendo dizer aqui? Que sempre o seu semblante vai ser um semblante de alegria, de paz, porque quem está em paz com Deus está em paz com tudo. Agora, quem não tem paz com Deus, infelizmente, não tem paz para viver. Às vezes é uma pessoa sempre triste, angustiada, amargurada. Por quê? Porque não tem paz com o Senhor. Então, nós precisamos ter paz com Deus. E aí, nós vamos ter sempre aquele semblante de alegria. Nós vamos ter sempre aquele conforto, aquele cuidado do Senhor devido à nossa vida com o Senhor. E aí, olha o que diz. E tudo o que ele faz prospera. Tudo que você fizer vai prosperar na sua mão. Se você tão somente viver essa palavra, tudo que vier na sua mão para fazer será próspero. Se você for obediente, o Espírito de excelência do Senhor, ele vai repousar sobre a sua vida e você vai ver a excelência de Deus sendo manifesta em tudo que você fizer. Então, o segredo é obedecer, é amar a palavra, é servir a Deus de todo o coração, para que nós venhamos ter frutos, para que nós venhamos influenciar pessoas, né?
Olha o versículo 4. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. É aquilo que eu disse, a pessoa não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo, não tem direção. É uma pessoa que ela é levada pela circunstância, ela é levada pelo governo, ela é levada pela pandemia, ela é levada pela crise. Tudo que acontece, ela é guiada por aquilo ali. Ela não tem firmeza em Deus, ela não tem um propósito, ela não tem um objetivo de vida, um alvo. Olha o 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Os ímpios, eles não prevalecerão no dia do juízo do Senhor, no grande dia do juízo do Senhor. O grande dia do julgamento do Senhor, os ímpios, eles não prevalecerão. Ainda que eles endureçam o coração, ainda que eles não aceitem essa palavra, mas vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Vai chegar um dia que todos vão passar pelo julgamento, e é nesse dia que a pessoa vai cair a ficha e ela vai pensar: por que eu não dei ouvidos? Agora vamos ver o 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então o que acontece? Não há nada melhor do que nós termos o nosso caminho aprovado por Deus. Olha o que diz o 6. O Senhor aprova o caminho dos justos. O Senhor aprova o nosso caminho, o Senhor aplana o nosso caminho, o Senhor endireita as nossas veredas. Ele tem prazer em caminhar conosco. Ele tem prazer em nos abençoar, em nos conduzir pelo caminho certo. Só que para isso nós temos que ser filhos obedientes, né? Olha o que a Bíblia diz, que os ímpios não têm firmeza. Qualquer vento os derruba. São como a palha que o vento espalha, que o vento leva. Qualquer vento derruba, qualquer vento leva. Eles não têm firmeza em Deus, porque o coração deles são perverso. Eles não amam o Senhor, eles não obedecem ao Senhor, eles não ouvem a voz do seu pastor. E aí, olha só para você ver, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O salário do pecado é a morte. Um dia a conta chega. Um dia chega a hora, o momento de prestar conta do seu pecado, da sua maldade, da sua injustiça, da sua iniquidade. Então vamos vigiar, vamos tomar cuidado para que nós não venhamos ser vítima de nós mesmos, das nossas más escolhas, da nossa desobediência e rebeldia contra o Senhor. Amém? Então eu deixo essa palavra para o seu coração, que o Espírito Santo ele venha continuar falando com você, que você venha fazer uma releitura desse salmo, que você venha estudar esse salmo, fazer o uso dele, colocar ele em prática na sua vida. E assim, cada dia você venha pegar um texto bíblico e venha estudar, venha meditar, você vai ver o seu crescimento. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e fica na paz do Senhor Jesus.